Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio discute mudanças na lei que proíbe o uso de canudos de plástico. O impacto para a gente foi muito significativo. A gente está falando de um setor que há 2 anos está demitindo pessoas, fechando negócios. CPI, que apura contratos emergenciais na educação, houve mais 2 servidoras especialistas em gestão. E a 7ª edição da FLUP discute a participação da mulher negra na literatura. A forma que nós encontramos de marcar essa nossa passagem por aqui foi, pela primeira vez, fazer uma curadoria 100% negra, só autores e autoras negras e debates que tenham a ver com essa temática. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a CPI da Câmara do Rio, que apura os contratos emergenciais assinados pela Secretaria Municipal de Educação. 2 especialistas em gestão foram ouvidas nessa quarta-feira. Os vereadores querem saber se houve prejuízo para os cofres públicos com a assinatura dos contratos emergenciais. Betina trabalhou na Secretaria Municipal de Educação por 36 anos. Ela pediu exoneração no começo de 2018. Só na parte administrativa atua desde 94. Durante a gestão do ex-secretário César Benjamin, ela era responsável por licitações da pasta. Por isso, ela foi convocada para prestar esclarecimentos sobre os contratos emergenciais assinados pela Secretaria. Quando você pensa em 19 contratos nesse montante que é da Secretaria de Educação e nessa perspectiva de descentralização da execução financeira e orçamentária da Secretaria, 19 contratos não é nada. E principalmente o que motivou, né, o que motivou a celebração desses contratos, que é a não conclusão das licitações. A gente não podia deixar de atender as creches e tivemos que fazer, de fato, os emergenciais. Quem também prestou depoimento foi a atual gestora, Maria Helena dos Santos Costa. Ela assumiu há 3 meses, logo após a demissão de César Benjamin. Ela disse que está fazendo um levantamento sobre possíveis prejuízos em decorrência dos contratos emergenciais. Na verdade, a gente ainda está se debruçando para fazer esse estudo. Então, acho que também seria assim, um pouco, não sei se a palavra seria leviano, falar algum valor aqui nesse momento. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para investigar os contratos emergenciais assinados entre 2015 e 2016 pela Secretaria Municipal de Educação. Na última reunião da CPI, César Benjamin atribuiu esses contratos à Casa Civil. Já Paulo Messina, também em depoimento à comissão, culpou a gestão de Benjamin. Apesar das contradições entre os depoimentos de Paulo Messina e César Benjamin, os parlamentares decidiram por não fazer uma cariação. A CPI volta a se reunir na próxima terça-feira para ouvir a atual secretária municipal de Educação. O relatório final está previsto para o dia 14 desse mês. Existe uma contradição muito grande, principalmente em questão da competência, né? Onde o secretário Paulo Messina disse que a competência era da Secretaria Municipal de Educação e o ex-secretário César Benjamin disse que a competência era do secretário Paulo Messina. Mas toda essa documentação de ofícios, toda essa documentação da licitação que foi adiada do TCM, está tudo sendo estudado não só por mim, mas como todos os membros desta CPI, que faz um ótimo trabalho, e tenho certeza que vamos entregar um relatório à altura da Câmara de Vereadores e contribuir para que a gente consiga trazer economicidade nas licitações da Secretaria Municipal de Educação e também diminuir o número de contratos emergenciais, que na verdade tem que ser emergenciais. A CPI também está fazendo um estudo para a gente saber o impacto desses contratos emergenciais causaram nos cofres públicos. E nessa terça-feira, um grupo de parlamentares recebeu no Palácio Pedro Ernesto representantes e técnicos de secretarias municipais. A reunião foi para discutir 3 projetos que estão em tramitação na Câmara do Rio. O encontro foi convocado pelo líder do governo na casa, o vereador Dr. Jairinho. Na pauta, 3 propostas que podem ajudar a reforçar o caixa do município. São elas:
o projeto de lei que cria um fundo especial para a recuperação de dívidas com o município. A proposta, que altera a lei orgânica do município, autoriza a prefeitura a alienar e conceder imóveis. E o projeto de lei complementar, que cria o Código de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária. O vereador Fernando William defendeu a aprovação dos projetos. Eu, pessoalmente, acho que a prefeitura, na situação em que se encontra, deve tomar providências no sentido de avançar na regularização, por exemplo, da vigilância sanitária, inclusive voltando-se contra os próprios municipais, incluindo aqueles novas atividades econômicas que estavam fora da vigilância, tudo isso eu concordo. Com relação à securitização da dívida, eu acho que é um momento importante, já que a prefeitura vive dificuldades econômicas, e com relação a questão da alienação de imóveis, eu sempre fui a favor. A subsecretária Márcia Rolim defendeu a aprovação do projeto que cria o Código de Vigilância Sanitária. Ela acredita que a nova legislação vai facilitar a vida tanto do poder público quanto de quem depende de autorizações e pagamentos de taxas sanitárias. Nós estamos propondo aqui o serviço de inspeção municipal. Esse serviço ele vai permitir, por exemplo, produtos artesanais, conseguir um certificado e conseguir vender legalmente os seus produtos. Por exemplo, cervejas, hambúrgueres, embutido, linguiças, queijos. Então é importante você ter uma fiscalização, porque muitos alimentos veiculam doenças, então ele tem que ter uma inspeção sanitária e ter um selo certificando isso para quem vai comprar, a população tem a garantia que aquele produto é seguro. As propostas ainda aguardam parecer da comissão da Câmara Municipal para seguirem a discussão no plenário. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares votaram vários projetos de lei, mas a discussão principal durante a sessão ficou em torno do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Cláudio Castro, que concede o título de cidadão honorário do município ao governador eleito Wilson Witzel. A homenagem foi aprovada e vários vereadores fizeram declaração de voto. Essa é uma homenagem onde a Câmara Municipal diz: seja bem-vindo, governador, nós estaremos aqui para trabalhar junto com as pessoas. E as pessoas disseram que quem estiver portando um fuzil tem que ser abatido, sim. Se a terminologia está equivocada ou não, eu não sei. Mas quando a gente faz campanha e a gente apresenta projetos, a população decide. E a população decidiu dessa maneira. E é assim que nós vamos tocar a vida e respeitar. Há muito tempo a gente vem com essa política de confronto e cada vez morre mais gente. Em homenagem a Janaína dos Santos, que morreu de infarto porque viu um adolescente de 17 anos morto em Manguinhos e teve o seu filho em 2015 morto e que morreu de parada cardíaca. Em homenagem a ela, eu não posso votar a favor de uma medalha para alguém que diz que vai abater quem quer que seja. Eu não podia deixar de parabenizar uma atitude que lá atrás o governador não tomou, porque o vagabundo bom é o vagabundo morto. Vou um pouco mais além, Eu abatiria com 22. A atitude está correta, que mostrar que o polícia não foi feito para matar, mas também não foi feito para morrer. Gostaria de lembrar aos nobres colegas, senhoras e senhores vereadores, que eu fui uma vítima da violência e nem por isso eu sou a favor de combater a violência com violência. E eu acredito que eu sou a favor de uma polícia de investigação, não uma polícia de confronto. Quantas pessoas inocentes moram dentro de comunidades? Quantas pessoas serão confundidas com bandidos? Acho que o nosso governador eleito é, sim, muito merecedor e, por isso, o povo do estado do Rio de Janeiro, não os que perderam, mas os que ganharam a eleição e agora todos que serão governados por ele, entendem que essa é uma homenagem justa. Durante a sessão, os vereadores aprovaram o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rafael Aloísio Freitas, que susta um projeto de decreto legislativo do ex-prefeito Eduardo Paes. O decreto do vereador prevê que todos os estabelecimentos comerciais tenham os mesmos direitos de publicidade. O que eu propus foi sustar esses dois decretos
para que os estabelecimentos comerciais, né, todos aqueles empreendedores que estão nessas regiões, possam ter os mesmos direitos que os que estão no restante da cidade, cumprindo a legislação referente às posturas municipais. Conseguimos aprovar um deles, pegando o Grande Tijuca e Centro, no primeiro semestre, e agora a gente está pegando a parte da Zona Sul para que a gente consiga acabar com essa restrição e consigamos igualar a lei e as regras que vão ser referentes a todos os estabelecimentos comerciais que queiram licenciar os seus letreiros e as suas publicidades. Orçamento 2019. Câmara do Rio discute metas e verbas para o próximo ano. Projeto de lei cria programa de incentivo à atividade física na terceira idade. Proposta determina a publicação de informações sobre serviços da Secretaria Municipal de Educação para alunos com deficiência. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao padre Roberto dos Santos Pereira. E você vai ver depois do intervalo. 7ª edição da FLUP é aberta com discussão sobre a participação da mulher negra na literatura. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal, que tende a piorar com o passar dos anos, reduzindo o tempo e a qualidade de vida, predispondo a doenças cardiovasculares, diabetes, asma, gordura no fígado e até alguns tipos de câncer. Alimente-se melhor. Movimente-se. Além disso, beba água. Procure dormir bem à noite. A obesidade pode e deve ser tratada. Procure um endocrinologista. Por uma vida mais saudável e um futuro possível. Quer saber o que acontece de mais importante na Câmara Municipal? Então não perca o resumo da semana às sextas, 18h30. Uma reunião na Câmara Municipal do Rio discutiu nesta quarta-feira a Lei dos Canudinhos. A lei promulgada há 2 meses proíbe o uso do canudo de plástico pelos comerciantes do Rio. Foi um debate que lotou o auditório da Câmara de Vereadores. Reuniu representantes da Prefeitura, do Legislativo, ambientalistas, empresários e especialistas. José Roberto Godoy é o único fabricante de canudos plásticos da cidade do Rio. Ele diz que depois que a lei que proíbe o uso do material em bares, lanchonetes e restaurantes entrou em vigor, teve que dispensar 80 funcionários e está prestes a encerrar as atividades. Hoje a situação, se vocês forem na empresa, é todas as máquinas paradas. No mês passado, nós faturamos em torno de 20% do que seria normal faturar. Só não foi zero, porque nós vendemos um pedaço para Minas Gerais, para outros estados. E o importante é ressaltar o seguinte: como mensurar o impacto dessa lei? O que isso gerou de benefício? Porque o que a gente vê são os comerciantes substituindo o canudo de plástico por copos, por colheres no milkshake, e na verdade esses produtos contêm mais plástico do que o canudo. Fernando Blower, presidente do sindicato que representa 10 mil bares e restaurantes do Rio, diz que todo o peso da lei caiu sobre o setor, que emprega hoje 110 mil pessoas na cidade do Rio. O impacto para a gente foi muito significativo. A gente está falando de um setor que há 2 anos está demitindo pessoas, fechando negócios e está numa crise que não está suportando mais aumento de obrigações, de multas, de carga tributária, etc. Então, os pequenos comerciantes, principalmente, que é a maioria do nosso segmento, nós representamos hoje 10 mil estabelecimentos na cidade do Rio, que geram 110 mil empregos diretos. E a gente tem tido muita dificuldade pelo simples fato de que não existe material para ser comprado, ou seja, não existe fornecedor com capacidade para atender essa demanda.
Para os barraqueiros das praias do estado do Rio, a lei teve um impacto negativo e vem trazendo prejuízos ao setor que serve bebidas e água de coco com canudos. Segundo a representante dos vendedores, passaram a gastar mais dinheiro comprando canudo de papel. Estou tendo que comprar um canudo a 40 centavos para servir, para eu não ter que sofrer 1.200 no bolso. Ou copo plástico. E esse copo plástico, na maioria das vezes, eles não querem um, eles querem dois, porque às vezes enche muito. É um copo de 200 ml, que é o que a gente costuma utilizar, enche aquele, bebeu, aí ele já não quer mais usar aquele copo. Depois da reação de vários setores, a lei que proíbe o uso do canudo plástico já está em tramitação aqui na Câmara de Vereadores um novo projeto de lei sobre o mesmo tema. O novo projeto continua proibindo o uso do canudo plástico, mas estabelece um prazo maior para que os setores possam se adaptar à lei promulgada há 2 meses. O PL do vereador Tiago Carribeiro e Marcelo Siciliano também estabelece que bares e restaurantes devem usar canudos recicláveis e biodegradáveis. O intuito dessa lei nada mais é do que dar um pouco mais de prazo para o comércio e a indústria se adaptar a esse novo material que é o canudo de papel. A gente tem hoje os comerciantes sofrendo muito, a indústria tendo dificuldade de ter esse material, tendo que importar ele muitas vezes da China. Hoje não há uma produção dele no nosso estado. Não sei, confesso que pelo que ele foi falado aqui, não há uma produção até mesmo no Brasil ainda. Então é algo que está chegando num valor muito caro e vai gerar um impacto no momento onde o brasileiro está precisando trabalhar, o brasileiro está precisando ganhar dinheiro. E no momento de dificuldade, a gente vai criar ainda mais um obstáculo de dificuldade. Então ela vem dar um prazo maior de adaptação, de 180 dias, e permitir que o comércio e a indústria se preparem para a utilização desse novo material. O diretor do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de Janeiro defende que a nova lei não proíba o canudo plástico, mas estabeleça que os estabelecimentos tenham recipientes para armazenar o material para reciclagem. A nossa proposta é desenvolver uma embalagem própria para coleta seletiva e que possa garantir que esse canudo, depois de utilizado, volte para a indústria, volte para que a indústria possa reciclar esse material, é um polipropileno. Isso, por exemplo, é um exemplo de uma matéria-prima de polipropileno reciclada. Essa caixinha foi feita com canudos reciclados e essa matéria-prima, além das caixinhas, podem fazer uma série de outros produtos de polipropileno, reduzindo assim o consumo de matéria-prima. Eu quero parabenizar a TV Câmara pelo serviço prestado não só a essa casa, divulgando os trabalhos dos vereadores, mas principalmente à população, levando ao público da cidade do Rio de Janeiro as informações que se referem à vida, à rotina e ao cotidiano de cada um dos cidadãos. Parabéns à Rio TV Câmara pelos 15 anos de muita informação, de cidadania, de jornalismo, de informação para a população, que a gente precisa cada vez mais ter lugares onde a gente pode falar, onde a gente pode debater, e o canal cumpre essa função maravilhosamente. 15 anos, que sejam 30, 50 e muitos mais. Além dos parabéns, o muito obrigado, porque a Rio TV Câmara ela vem contribuindo para a transparência. E a transparência do funcionamento do parlamento é absolutamente fundamental para a democracia. Então, parabéns e muito obrigado. A invisibilidade da mulher negra na literatura foi tema de abertura da 7ª edição da FLUP, a Festa Literária da Periferia. Este ano, o evento homenageia a escritora Maria Firmina dos Reis e o cantor Martinho da Vila. O tamanho da fila traduz a ansiedade do público. Todas essas pessoas vieram conferir a 7ª edição da FLUP, a Festa Literária das Periferias. O tema escolhido foi a negritude. O cenário não poderia ser melhor. Biblioteca Parque, no centro do Rio. Uma região conhecida como Pequena África, que vai até o Cais do Valongo. A forma que nós encontramos de marcar essa nossa passagem por aqui foi, pela primeira vez, fazer uma curadoria 100% negra, só autores e autoras negras e debates que tenham a ver com essa temática, Porque, embora a gente sempre tenha tido
uma presença significativa de diversidade, tanto racial, quanto de gênero, quanto de orientação sexual, quanto de idade e tal. A gente buscou esse ano que isso fosse o grande oriente das histórias, a nossa estrela guia. Serão 6 dias de uma programação intensa com escritores e admiradores da cultura. Mesas de debate, apresentação de poesia e atividades infantis. Quem visitar o evento vai poder levar para casa um livro. 8.000 exemplares estão disponíveis. O escritor Giovanni Martins, revelado pela FLUP, sente que o público aumenta a cada ano. Eu acho que talvez a coisa mais importante que a FLUP faz hoje, talvez não seja nem a formação de autores, seja a formação de leitores. A FLUP vem formando leitores já há 6 anos e junto com esses leitores tem formado outros autores, então eu imagino que o impacto disso daqui em médio e longo prazo vai ser uma coisa que vai ser muito impactante assim, na cultura carioca e brasileira. Assim. Eu fico falando para todo mundo que eu queria que tivesse uma FLUP em cada cidade do Brasil. Esta é a primeira edição da FLUP fora de uma comunidade. Este ano estão sendo homenageados Martim da Vila, que completa 80 anos, e Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira. Quando a gente resolve fazer uma programação inteiramente negra, vir para aqui, ao lado da central do Brasil, nos coloca diante de uma questão central para o Brasil, que é a literatura negra brasileira. A literatura brasileira só será grande, só será poderosa, só se falará para o mundo, da mesma forma como o futebol fala para o mundo, como o samba fala para o mundo, quando ela se encontrar verdadeiramente com o Brasil. As discussões tiveram como tema a invisibilidade da mulher negra na literatura do país. A autora homenageada da FLUP é um exemplo da temática debatida por vários estudiosos. Um dos desafios é resgatar a obra da autora de Úrsula, primeiro romance escrito por uma mulher negra nas Américas. O ator Antônio Grassi, que participou da abertura do evento, trouxe a experiência como gestor de cultura. Existem algumas questões que a gente tem a ilusão de que em algum momento elas estejam resolvidas. Mas em cada momento seguinte a gente vê que elas não estão resolvidas, né? E que a gente é chamado, a gente é acordado para ver que essa questão precisa ser retomada sempre. Infelizmente, essa batalha continua sendo cada vez mais atual. Para encerrar a primeira noite do evento, foi recriado o famoso desfile de Zuzu Anjo, da década de 70. Jovens estilistas fizeram uma releitura do desfile original. Na época, denunciava a morte de jovens pelo governo militar e agora o genocídio dos jovens negros pelo Estado. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.